Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para gravar um vídeo explicando um pouquinho das minhas outras gravidez que eu tive. Eu tive um total de 4 gravidez com essa que eu tô agora. Se você tá chegando aqui no canal agora, nesse vídeo aqui, eu anunciei a gravidez semana passada. Tem um vídeo aqui no canal da reação do Carlos, da reação do Miguel. Então, se você tá chegando aqui hoje nesse vídeo, então assiste outro vídeo e fica aqui no canal que vai ter vídeo da gravidez inteira. Então, eu vou explicar um pouquinho. Aí, se inscreve no canal e curte também, tá bom? Então, eu vou contar aqui um pouquinho. Eu marquei aqui pra lembrar de tudo. Eu vou tentar resumir, porque é muita coisa, então não vai dar pra falar tudo aqui, mas eu vou tentar resumir. Eu tenho um filho de 9 anos, que é esse lindo aqui da minha vida. Então, eu tenho um filho de 9 anos, só que antes do Miguel, eu tive uma gravidez, que eu perdi o bebê, eu já tava quase de 5 meses. Sim, eu já tava quase entrando no 5º mês de gestação, foi quando eu tive um aborto espontâneo. Nessa gravidez, a gravidez já começou complicada, eu já tive sangramento, então já foi uma gravidez um pouquinho complicada. Aí eu tive o aborto espontâneo, fui pro hospital, tive que ficar internada pra fazer como é que é aqui? Curetagem, acho que é assim que se fala. Eu tive que ficar internada, então eu tive que fazer aquele processo de internação, de tomar anestesia, de retirar o feto, o bebê. Eu tive que fazer esse processo na minha primeira gravidez. E isso pra mim foi muito traumático, porque era um bebê que eu tava desejando muito. Então foi um processo muito complicado. Pra você fazer esse procedimento, você acaba ficando na parte da maternidade. Então, onde você vê outras grávidas, onde você vê choro de bebê, e você acabou de perder o seu bebê. Então, uma coisa traumática pra mãe, né? Eu fiquei muito mal mesmo, muito mal mesmo. Eu chorei muito, eu chorava, eu não me conformava, eu não acreditava, sabe, que eu tinha perdido o bebê. Então eu ficava imaginando ele, eu ouvi o choro das outras crianças no andar que eu tava internada. Então isso me doía muito, me fazia sofrer demais. Essa foi a minha primeira gravidez. Eu não sei se era menino ou menina. Eu tinha a opção de ficar sabendo depois que eles fazem um exame, né, acho que do feto. Depois o médico falou pra mim ir retirar, se eu queria saber o que era, porque ele dava pra saber se era menino ou menina. Eu optei de não saber. Então, eu não quis saber o que era, se era menino ou menina, porque eu acho que o meu sofrimento seria muito maior. Porque eu iria imaginar, se fosse uma menininha, já iria imaginar o nome, já iria imaginar comprando vestidinho, roupinha, então eu acho que eu iria sofrer muito mais. Então eu não quis saber o sexo do bebê. Então tudo bem. Aí foi a minha primeira gravidez. Eu fiquei de repouso, eu acho que eu fiquei uns 15 dias de repouso, logo depois eu voltei a trabalhar. E a minha médica me liberou depois de mais ou menos 6 meses pra engravidar de novo. Então eu fui tentar engravidar de novo. Porque ela já tinha me liberado, então eu já tava mais calma. Mas eu ainda estava sofrendo com a perda do bebê. Então eu resolvi tentar de novo. Então, depois de mais ou menos uns 8 meses, eu engravidei do Miguel, que é o meu filho de 9 anos. O que aconteceu na gravidez do Miguel? A gravidez do Miguel foi uma gravidez complicadíssima. Desde o primeiro mês até o último mês de gestação foi uma gravidez muito complicada. Eu já estava com aquele medo do meu primeiro bebê que eu perdi de 4 meses. Então eu já estava com aquele medo. Tudo que acontecia eu achava que eu ia perder. Tudo que acontecia, eu chorava, eu achava que eu ia perder o bebê de novo, então
Vou tentar explicar o que aconteceu do Miguel. Primeiro, eu tive um sangramento do Miguel, o meu primeiro sangramento. Eu já tava tão traumatizada, eu tava mais ou menos de 2 meses. Eu tava tão traumatizada do primeiro bebê que eu perdi, que eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô com sangramento. Ela falou, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Eu falei, não, eu vou pro hospital pra quê? Ele já tá morto, eu só vou amanhã de manhã pra tirar ele daqui. Tipo, eu tava muito fria, sabe? Muito traumatizada do primeiro, então eu achei que ele já tinha morrido na minha barriga. Então eu já tava com isso na minha cabeça. Aí no outro dia de manhã eu fui até o hospital e o médico disse que eu tava com descolamento de placenta. E ele me deu um remédio, falou que o bebê tava bem, que eu só tava com descolamento de placenta e que eu tinha que ficar de repouso absoluto. Isso já me tranquilizou e eu pedi tanta desculpa pra ele, tanta desculpa, gente, porque eu tava achando que ele já não tava mais ali, sabe? Eu já tava tratando, eu já tava friamente, sabe? Eu tava fria. Então eu pedi muita desculpa pro meu bebê, pro Miguel, desculpa, meu amor. Aí eu tomei o remédio, acho que eu tomei o remédio durante 20 dias. Eu sei que eu não lembro direito se eu fiquei de 20 a 30 dias de repouso absoluto. Eu não levantava da cama, eu só levantava pra ir no banheiro e tomar banho. Minha mãe, nessa época eu morava com a minha mãe, então minha mãe me ajudou demais. Se eu precisasse beber água, minha mãe trazia. A comida minha mãe trazia na cama, tudo eu fazia na cama. Eu tomava café da manhã na cama, eu almoçava na cama, então eu não levantava pra nada. Eu só levantava pra ir até o banheiro e pra tomar banho. Só isso que eu fazia. Aí eu voltei no médico, o médico disse que a placenta tinha colado, mas que eu tinha que ficar... não podia fazer muito esforço, não podia pegar peso, nada muito... Como que se fala? Nada muito extravagante, eu não podia fazer nada dessas coisas. Então foi uma gravidez mais calminha, eu tive que ter uma gravidez mais calma. Tá, deixa eu lembrar aqui. Aí eu tive descolamento, tive o sangramento, tá. Quando o Miguel, quando eu estava de 7 meses já, assim, desde o começo, a médica que me acompanhava, ela via que o Miguel era pequenininho, sabe? Pra idade gestacional dele, pra semana gestacional dele, ele sempre era menorzinho, sabe? Um exemplo, se com 6 meses era pra ele estar pesando, um exemplo. Se com 6 meses de gestação era pro Miguel estar pesando 1 quilo, ele estava pesando 500 gramas. Tipo, ele era menor. E a médica estranhou isso, então a médica começou a me passar alguns outros exames. Nenhum desses exames de ultrassom, eu lembro que o médico ficou bem assustado e ele perguntou se eu fazia acompanhamento com alguma... Se eu tinha um número da médica que me acompanhava, né? E eu falei, sim, eu passo pelo convênio, então eu tenho o número da médica. Ele falou, eu queria conversar com a sua médica, eu já estranhei. Por que o cara do ultrassom quer conversar com a minha médica? Eu já fiquei com isso na cabeça, pronto, meu coração já disparou, eu pensei que o Miguel tinha acontecido alguma coisa. Tá, aí ele ligou pra minha médica, aí minha médica me explicou que o coraçãozinho do Miguel tava com uma má formação, mais ou menos assim, eu não lembro direito, era uma má formação. Que no dia do meu parto, ele só poderia nascer se tivesse uma equipe de cardiologista infantil na hora que ele nascesse. Então, aí a minha médica entrou em contato com a cardiologista infantil e pediu pra ela que no dia do nascimento do Miguel, ela estivesse presente na sala de parto. Tá, isso já me desesperou. Eu falei, meu Deus do céu, o Miguel vai nascer com o coração... Olha a minha cabeça, eu achei que o Miguel ia nascer com o coração pra fora do corpo, sabe? Viajei, eu viajava na maionese. Porque eu tinha muito medo mesmo. Tudo eu achava que eu ia perder o Miguel, tudo. Então tá bom. Aí passou esse tempo, o Miguel nasceu de 37 semanas e meia. O Miguel não é um bebê prematuro. O que aconteceu? Eu tinha voltado das compras, eu tinha acabado de comprar o enxoval dele e passei na minha médica. E ela mediu a minha pressão e ela falou, nossa, sua pressão aumentou. O Miguel, ele não tá desenvolvendo na sua barriga, ele não tá ganhando peso. Então eu aconselho a gente a fazer o parto dele amanhã, assim, do nada. Eu lembro que isso era uma quarta-feira.
Era uma quarta-feira, o Miguel nasceu na quinta. E eu tinha marcado o meu ensaio gestante pra sexta-feira, então eu não tive ensaio gestante do Miguel, porque ele nasceu um dia antes. Aí a médica disse, ó, então vamos fazer assim, amanhã você se interna, 9 horas da manhã, e à tarde a gente faz o nascimento do Miguel. Eu já me desesperei, porque a médica já falou pra mim no dia, mãezinha, o Miguel vai nascer amanhã, só que eu já quero que você esteja preparada, porque o Miguel vai nascer um bebê muito pequenininho e com certeza ele vai ter que ficar na UTI. Então eu preciso que você vá de manhã e já faça a reserva da UTI dele no hospital. Você imagina? Aí eu já cheguei em casa desesperada, eu já chorei. Minha mãe, calma, se a médica falou, é porque ela sabe, e lá vão cuidar dele, mas eu já me desesperei. Então tá bom, no outro dia eu me internei. O Miguel nasceu mais ou menos de 3 para 4 horas da tarde. E assim que ele nasceu, ele foi cesárea, ele nasceu com 1,8 kg. E ele não é uma criança, ele não é um bebê prematuro, ele não foi um bebê prematuro. Mas ele nasceu com o tamanho de um bebê de 7 meses. Então, aí o Miguel foi direto pra UTI, eu só olhei ele assim, eu não peguei ele no colo, nem nada disso. O Miguel já foi direto pra UTI. Assim que o Miguel foi pra UTI, eu fiquei na sala de pós-parto, né, esperando a anestesia passar pra subir pro quarto. Nessa que eu fiquei na sala, a minha pressão subiu. Minha pressão sempre foi uma pressão baixa. Minha pressão é 9 por 5, 10, sabe? Nunca passa disso. E a minha pressão foi pra 18. Assim que o Miguel nasceu. Então quer dizer, que se eu tivesse ficado um dia a mais com o Miguel na minha barriga, a médica disse, eu teria morrido e o Miguel também teria morrido. Então eu acho que Deus tocou na mão daquela médica naquele dia pra me internar e fazer o Miguel nascer naquele dia. Porque se ele tivesse ficado mais um dia comigo, eu teria morrido e o Miguel também teria morrido. O Miguel era um bebê muito pequenininho, gente. Ele nasceu com 1,8 kg, ele era assim, ó, muito pequenininho. Então eu fui depois eu tomei vários remédios pra baixar a pressão. Eu fiquei, depois que do nascimento do Miguel, eu fiquei muitos meses tomando remédio pra controlar a minha pressão. O que aconteceu depois do nascimento do Miguel? Depois de 3 dias eu tive alta, só que o Miguel ficou 19 dias na UTI. 19 dias na UTI. Eu vim embora pra casa, sabe? Você ter que vir pra casa e deixar o seu bebê lá. Então, quando eu cheguei em casa, foi outro sofrimento, porque o berço dele já estava montado, as coisinhas dele estavam todas arrumadas e ele não estava ali. Eu estava, mas ele não estava. Aí eu tinha a opção de ir um dia sim e um dia não pro hospital. Eu optei todos os dias eu ia para o hospital. Eu chegava no hospital mais ou menos 9 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Nessa época eu não tinha carro, então meu pai me levava de condução, eu ia de metrô, pegava ônibus, metrô, e tava de cesárea, porque o Miguel foi cesárea, então eu tava de cesárea, e eu ia de condução, e eu passava o dia inteiro sentada em uma cadeira do lado da incubadora dele. E eu passei os 19 dias indo todos os dias pro hospital, todos os dias. No primeiro dia que eu vi o Miguel, ele tava com a sonda no nariz e pra se alimentar. E a médica disse, se ele conseguir pegar no seu peito, eu tiro a sonda dele agora. Na hora que o Miguel pegou no meu peito, gente, a médica até falou, nossa, ele vai ganhar peso muito rápido, porque ele pegou no seu peito muito fácil. E eu não tive dificuldade para amamentar, graças a Deus, meu peito não rachou, eu não tive nenhuma dificuldade, eu não senti dor para amamentar, graças a Deus, eu não senti nada na amamentação. Então o Miguel começou a ganhar peso. Mas mesmo ele ganhando peso todos os dias, ele ficou ainda 19 dias na UTI. Então esses 19 dias na UTI foi sofrimento pra mim, pra minha família, porque todo dia eu achava que ele ia ter alta e não tinha. Eu chegava na UTI, eu lembro que quando eu chegava na UTI, a primeira coisa que a gente fala que a gente é mãe de UTI. Eu fui uma mãe de UTI. Então a primeira coisa que a gente chega é perguntar quantas gramas ele ganhou.
quantas gramas ele ganhou? Aí a enfermeira falava, ah, mãezinha, ele ganhou 5 gramas. Então 5 gramas pra gente é como se a gente tivesse ganhado na loteria. É uma coisa assim surreal, gente. 5 gramas é como se a gente tivesse ganhado na loteria. É o melhor prêmio do mundo, você ganhar 5 gramas, 3 gramas, 7 gramas. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei e ele tinha perdido 2 gramas. E eu chorei, porque ele perdeu 2 gramas, porque cada grama é importante para um bebezinho que é pequeno. Por quê? Ele só sai da UTI, quer dizer, ele só tem alta do hospital quando ele completa 2 quilos. Então faltava 200 gramas pro Miguel sair da UTI. Então esse foi o meu sofrimento com o Miguel. Aí ele ficou 19 dias na UTI e ele teve alta. Aí eu vim pra casa. Só que em casa, antes de eu vir pra casa, a médica falou, mãezinha, o Miguel tá indo pra casa, eu acho que ele saiu com 2 kg e 10 gramas. Mãezinha, o Miguel tá indo pra casa com 2 kg e 10. Se daqui a 15 dias você voltar e ele perder 10 gramas, ele volta a ficar na UTI. Isso entrou na minha cabeça. Eu fiquei numa paranoia. Eu vim pra casa, eu não deixava ninguém ver ele. Eu avisei pra todas as vizinhas que não podiam receber visita. Eu avisei pra minhas amigas. Então ninguém foi visitar o Miguel quando o Miguel era bebê. Eu acho que a única pessoa que foi visitar o Miguel bebê, acho que foi a madrinha dele. Eu acho que só. Eu lembro que a avó dele também a avó dele por parte de pai só foi visitar ele, acho que ele já tinha quase um mês. Quase um mês não, ele tinha quase 2 meses, porque ele saiu do hospital quase com um mês, né? Então ele já tinha quase 2 meses quando a avó dele foi visitar ele. Porque eu entrei numa paranoia que eu ficava com medo dele pegar uma gripe, eu ficava com medo dele pegar alguma bactéria, eu ficava com medo de tudo. Eu lembro que eu comprei álcool em gel, então meu irmão chegava do trabalho, eu pedia pro meu irmão tirar a roupa, pro meu irmão ir tomar banho, pra depois entrar em casa, sabe? Eu entrei em uma paranoia, assim, muito grande, com medo do Miguel voltar pra UTI. Então, essa foi minha história com o Miguel. Então, foi uma gravidez complicada, como eu contei pra vocês, que foi uma história longa, né? Foi uma história complicada com o Miguel. Aí a minha terceira gravidez foi o ano passado. Hoje o Miguel tá com 9 anos. Então, minha terceira gravidez foi o ano passado. Eu estava grávida de 2 meses e eu acabei perdendo o bebê. Tive outro aborto espontâneo, só que com esse aborto espontâneo o meu corpo eliminou. Então eu não precisei me internar, eu não precisei fazer a curetagem que nem eu fiz no meu primeiro bebê. Foi um sofrimento? Foi um sofrimento. Por quê? Perdi um bebê, tive complicação com o Miguel, então perder esse terceiro bebê, essa terceira gravidez foi outra pancada na minha vida. Outra pancada. Era um bebê que eu e o Carlos a gente estava desejando muito. A gente já estava escolhendo nome, a gente já estava planejando de comprar roupinha. Então, quando a gente perdeu, foi um sofrimento pra mim, foi um sofrimento pro Carlos, foi um sofrimento, acho que pra família, porque eu já tinha contado pra minha mãe, eu só não tinha contado pro Miguel. Graças a Deus eu não contei pro Miguel, porque senão seria um sofrimento pra ele também, que ele sempre desejou ter um irmãozinho. Tá, agora eu estou na minha 4ª gravidez. E é esse o meu medo, e é essa a minha preocupação, e é essa a minha angústia de ter uma gravidez complicada de novo. Eu sei que uma gravidez não é igual a outra, nunca vai ser, mas eu tenho esse medo, eu tenho essa angústia, sabe? Eu tenho medo de perder o bebê de novo, eu tenho medo de ter complicação na gravidez, eu tenho medo de tudo. Então eu pareço ser uma mãe de primeira viagem, porque eu tenho medo de tudo. Então nessa gravidez eu quero me cuidar ao máximo, eu quero fazer exercício, eu quero mudar minha alimentação, porque eu sou uma pessoa que eu como muito errado mesmo. Então eu quero me cuidar nessa parte, eu quero me cuidar em tudo. Então, é isso. Eu acho que o vídeo ficou com mais de 15 minutos. Foi um vídeo longo, mas eu precisava mesmo fazer esse vídeo, porque eu precisava contar a história pra vocês, porque vocês vão ver outros vídeos meus, eu com medo, eu angustiada, eu
sabe, desesperada. Vocês vão ver isso nos outros vídeos da gravidez. Então, vocês precisavam entender o que eu já passei pra vocês entenderem o meu medo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu passei e que vocês torçam muito por mim nessa gravidez que tá aqui, nesse bebezinho que já tá grande, minha barriga já tá aparecendo. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem como a minha barriga está grande e eu acho que esse bebê vai ser muito grande. Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.